Bem-vindo para mais um tutorial abordando o reCAPTCHA do Google. E nesta aula será apresentado como criar o formulário de contato e neste formulário de contato acrescentar o reCAPTCHA Google versão 3, sendo o reCAPTCHA invisível. E nesse tutorial também será resolvido o problema do tutorial anterior. Se o usuário demorasse mais de 2 minutos para preencher o formulário, era apresentado tentativa de robô. Agora não. Neste tutorial será apresentado como gerar o token somente quando o usuário clicar no botão enviar. Desta forma, eu retiro a restrição dos 2 minutos. Além de ter o reCAPTCHA, também será apresentado como cadastrar já a mensagem de contato no banco de dados. E o que será implementado é o seguinte: este formulário de contato, mesmo formulário da aula anterior, eu preencho este formulário, então eu coloco aqui, por exemplo, assunto 5, deixo o campo mensagem vazio, clico em enviar, erro necessário preencher o campo mensagem, então tem a validação também, se o usuário preencheu todos os campos. Se preencheu todos os campos, eu verifico o token, se o token é válido, que o Google enviou, o token do reCAPTCHA, para verificar se não é um robô. Clico em enviar, todos os campos estavam preenchidos, também o Google verificou se não era robô, não sendo robô, cadastrou corretamente. Mensagem enviada com sucesso, quando enviou, limpou o formulário. Verifico no banco de dados, era mensagem 5, vinha no banco de dados, cadastrou corretamente o assunto 5. É isso que será apresentado nesta aula, como acrescentar o reCAPTCHA invisível, retirando a restrição dos 2 minutos. Se o usuário demorar mais de 2 minutos, não há problema nenhum, porque o token é só gerado quando o usuário clicar no botão enviar. Para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Como também, quando vocês baixarem o código-fonte desta aula, vai ter o código base, sendo o código-fonte da aula anterior. Eu pego esse código-fonte da aula anterior e coloco dentro do WAMP Server. Eu estou utilizando o servidor local WAMP Server, então acessei o servidor local WAMP Server e em seguida o diretório Selk. Com o servidor local startado, posso acessar no navegador. Acessando no navegador, tenho o resultado da aula anterior, formulário de contato. No entanto, havia o problema: se o usuário demorasse mais de 2 minutos para enviar a página, era apresentado a seguinte mensagem: erro identificado, tentativa de e-mail robô, porque o usuário permaneceu mais de 2 minutos na página e não clicou em enviar. Mas se eu clicasse em menos de 2 minutos, é apresentada a mensagem cadastrar no banco de dados. Já pode realizar o cadastro, significa que o usuário é válido. Mas isso você só consegue testar com o código disponibilizado se você vier aqui no arquivo config e colocar as suas chaves do reCAPTCHA. Aqui eu coloquei o endereço no qual você consegue cadastrar uma reCAPTCHA para você no Google e utiliza as credenciais colocando neste local. Eu coloco as minhas credenciais. Coloquei as credenciais, é claro, não apresentei para vocês, pois são minhas credenciais, vocês precisam colocar as credenciais de vocês. E agora este arquivo index, que anteriormente eu estava realizando o cadastro somente com PHP, agora será utilizado o JavaScript. Então, na tag formulário, eu acrescento o atributo ID e o seletor form, só confiro como eu coloquei aqui abaixo. CAD-MSG contato. Na parte inferior é o botão e aqui acima é o form. Preciso receber agora estes dados. Primeiro verifico se existe este seletor. Se ele não existir, não executa a instrução JavaScript para evitar qualquer erro. Abaixo desta instrução, inclusive essa instrução eu posso comentar no momento, depois eu excluo e utilizo document, em seguida getElementById, porque é um atributo ID. Eu tenho atributo ID, em seguida o seletor. Nome do seletor está dentro do atributo ID. E atribuo para uma constante
com o nome de form CAD MSG contato. E em seguida verifico. Se for true, form MSG contato significa que existe este seletor na página, assim eu evito qualquer problema. Novamente, pego a constante e aguardo um evento. add event listener, eu aguardo um evento. Qual é o evento? É o evento do usuário clicar no botão, que é o submit. Pego submit e coloco neste local. Se o usuário clicar no botão, então execute uma função, coloco o e para receber o e do Prevent Default, crio a função utilizando arrow function. Se você quiser criar a função utilizando a palavra reservada à função, você pode criar, mas eu estou utilizando arrow function. E dentro implemento a instrução. Coloco o e, este e que eu estou recebendo como parâmetro, em seguida Prevent Default, para não recarregar a página quando o usuário clicar no botão. E simplesmente dou um console log para conferir se estou acessando. Só a palavra acessou. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, primeiro eu atualizo. Dou um Ctrl F5 para reconhecer o JavaScript, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, e no console agora quero ver o resultado. Clico em enviar, acessou. Significa que quando o usuário clicar, submit, então execute toda a instrução que estiver dentro desta função. E Prevent Default não recarregou o formulário. Se eu preencher colocando César, clico em enviar, não recarregou, porque manteve o nome César. Mas se eu retirar o Prevent Default, para vocês verem, não será apresentado o console log. Atualizo, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, clico em enviar. Observem que ele apresentou, acessou e recarregou a página. Então, significa que quando eu não utilizo o Prevent Default, recarrega a página. Não é isso que eu quero. Agora, posso utilizar essa instrução do reCAPTCHA. Posso recortar toda ela, apago isso daqui e coloco internamente, utilizo esta função. Eu só executo esta instrução quando o usuário clicar no botão Submit. Confiro se realmente estou recebendo o token, esse token do Google. Então, vai ser um console.log e token. E retorno no projeto, atualizo, Ctrl F5 para recarregar, clico em enviar, estou recebendo o token. É esse token que eu envio para o Google validar. Seu token é válido. Desta forma, eu só gero o token quando o usuário clicar no botão Submit, diferente do tutorial anterior que eu apresentei, que gerava um token quando o usuário acessava a página. No exemplo anterior, acessou a página, gerava um token e esse token tinha uma validade de 2 minutos. Se o usuário demorar mais de 2 minutos, era apresentado tentativa inválida. Agora não. Agora eu só gero esse token quando o usuário clicar no botão enviar. Se o usuário demorar 10 minutos, 15 minutos neste formulário, não há nenhum problema, porque o token é só gerado quando o usuário clicar no botão enviar. Por isso que é importante que você assista o tutorial anterior para compreender melhor. Retorno no Custom e agora no Custom, no lugar do console, eu posso receber os dados do formulário. New, em seguida Form Data, F maiúsculo, para receber os dados do formulário que está identificado por Form CAD MSG Contato. Eu pego o nome do seletor e aqui eu já atribuo para esta constante. Recebi os dados do formulário, atribuo para uma constante com o nome de dados form, dados do formulário. Mas eu preciso enviar também esse token. Então, eu acrescento em dados form, utilizo append, adicione também em uma determinada posição o token. Qual é o nome? Eu tenho inclusive aqui o campo, eu utilizo conforme eu coloquei na aula anterior.
isso daqui, copio e acrescento neste local. Então, estou enviando também o token. Para quem eu vou enviar para uma página PHP. Await, aguardo o processamento, só posso utilizar o await se eu acrescentar o async nesta função. Então, aqui eu estou utilizando função e não era o function igual aqui na parte superior, porque eu peguei o código-fonte direto do Google. Await, aguarde, fetch para fazer uma requisição para uma rota, pode ser uma URL, no meu caso é um simples arquivo cadastrar. Extensão .php. Preciso criar este arquivo, somente antes de criar, eu coloquei o async, eu coloquei errado, não é aqui acima, é nesta função. Agora sim, não será apresentado o erro, porque ele estava apresentando erro. Eu envio para esta página cadastrar um objeto e dentro deste objeto haverá o seguinte. Primeiro, método. Qual o método que está sendo utilizado para enviar os dados? Será o método post e também os dados serão enviados no corpo, por isso que é post. E os dados que estão dentro desta constante dados. O que eu recebi do formulário, em seguida o token que o Google está retornando. Isso que eu envio para este arquivo PHP. Inclusive, crio agora este arquivo. Crio na raiz, cuidado para não criar dentro do diretório, então clique na raiz, cadastrar.php, abro o PHP, incluo primeiro este arquivo config, porque ele possui as credenciais, então include 11, inclua o arquivo config, que possui as credenciais do reCAPTCHA. E posso receber agora os dados do formulário. Para isso, utilizo o filter underline input array para receber os dados, todos os dados, input post, porque é um método post que eu estou indicando, envio os dados através do método post, recebo tudo com uma string filter underline default e atribuo para uma variável se foram dados. No PHP eu crio a variável desta forma e dou um var_dump em se foram dados. Confiro se realmente estou recebendo os dados, atualizo, Ctrl F5 para recarregar, preencho ao menos um campo, 2 já é o suficiente, clico em enviar, clicando em enviar, venho em network e a última requisição está aqui na parte inferior, no cadastrar, venho em resposta eu tenho o var_dump, ou em preview melhor. Eu tenho a chave que o Google gerou, que eu peguei, ela gerou sendo minha chave, e agora gerou o token. Esse token que eu utilizo para validar, para verificar se o usuário não é um robô. Depois o nome e o e-mail. Significa que o arquivo cadastrar.php está recebendo os dados. Mas eu verifico se o usuário clicou no botão. Se o usuário clicou no botão, existe então se e set. Se existir, se foram dados, a variável que eu dei o var_dump. E dentro desta variável, existir a chave, precisa existir esta chave. Se existir, então acessa este if. Se não, else, acessa este else. Eu crio uma variável com o nome de retorna, e esta variável retorna um array, vai ter o status falso, pois houve algum erro, vírgula, em seguida uma mensagem, sendo a mensagem erro identificado tentativa de e-mail com robô. Você pode colocar outra mensagem. Coloquei a mensagem que eu citei dentro da tag P de parágrafo e também acrescentei um estilo inline. Simplesmente retorno agora este conteúdo. Echo somente retorno é um objeto, então utilizo JSON encode, é o encode o que estiver dentro desta variável retorna. Comento este var_dump no momento e o que retornar este arquivo cadastrar, eu atribuo para uma constante com o nome de dados,
O que este arquivo cadastrar retornar atribui para esta constante dados. Ela está retornando um objeto, um JSON, então eu preciso ler. Await, aguardo o processamento, quero ler o que está dentro da variável dados, utilizando o método JSON. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Tenho a resposta. Se você der um console log, você vai ver que existe este valor. Eu coloco o console, mas eu continuo a implementação. Você pode testar para ver o que possui. Resposta. Continuando aqui abaixo, eu verifico se resposta, o que estiver dentro desta constante resposta. Em seguida, a posição status, por isso que é importante você testar o console log, você vai ver que se status for true, então significa que conseguiu realizar o processo corretamente, senão else houve algum erro. E quando houver sucesso ou algum erro, vai ter uma mensagem. E esta mensagem eu quero colocar neste local, spam, dentro da tag spam, coloco o atributo ID e o seletor MSG. Este seletor que vai receber a mensagem. Coloco então document, em seguida get element by ID. O ID com o nome de MSG recebe um conteúdo HTML, inner, eu coloquei errado, recebe o que estiver dentro da variável resposta, sendo a nossa constante resposta, e depois a posição que eu retorno é MSG, esta posição que recebe a mensagem. E aqui abaixo também coloco o mesmo. Posso conferir, atualizo, dou um Ctrl F5, venho aqui em console, clico em enviar, houve um erro, vamos ver, eu não recebi um retorno JSON. Isso porque acessou o hífen e no hífen eu não coloquei o sucesso. Então eu copio aqui e coloco o sucesso. Status, true, houve sucesso. A cor não vai ser o vermelho, vai ser o green, verde, e neste local eu posso colocar cadastrar no banco de dados, cadastrar BD. Clico em enviar, não preencho o formulário, clico em enviar e tenho as informações. Cadastrar BD, vamos fazer novamente, atualizo, Ctrl F5, ele não deu erro nenhum, mas eu quero limpar o console. César, clico em enviar, tenho as informações e o console log, ele retornou este console, cadê aqui? Na linha 27, ele tem o seguinte, MSG e status, é isso que eu utilizei, status e MSG, que está dentro de resposta ao que eu dei o console log. Depois estou enviando para o seletor MSG, imprime na tela, exatamente, cadastrar no banco de dados. Mas se eu não enviar a chave, eu faço o seguinte, aqui no cadastrar eu inverto, coloco negação, negar. Se eu clicar agora em enviar, ele deve retornar erro. Exato, erro identificado, tentativa de e-mail com robô. Mas eu coloquei negação para inverter o resultado. Posso continuar, então está funcionando o if e o else. E aqui internamente eu faço o simples curly. Pego o que eu implementei na aula anterior, por isso que é importante você assistir à aula anterior. Pego todo este curly até o if. Tudo isso daqui eu recorto. Ficou somente essa instrução e essa instrução eu não preciso mais. Apago toda ela. O que eu copiei, coloco aqui no arquivo cadastrar. E neste arquivo cadastrar, este if eu altero, então vai ser um retorna, recorto este retorna, no sucesso eu coloco isso e no erro eu coloco este erro. Substituo este eco. Então, se a chave for correta, tem toda a explicação aqui. Inicia o curly, faz a requisição, preciso da chave secreta. Chave secreta está dentro do arquivo config. Depois eu tenho os dados, esses dados. Nos dados eu preciso do token, que está em reCAPTCHA response. Eu tenho reCAPTCHA response com o token. Depois, ativar ou desativar a verificação, isso que é muito importante. Você precisa
utilizar o SSL no seu site, tem esta constante. A constante dentro do arquivo config, por padrão ela está como falso. Se o seu site possuir SSL, o SSL é obrigatório que o seu site possua, você altera para true, isso no arquivo config. Depois tem toda a explicação. Estou convertendo a resposta em um objeto, em seguida verifico se está correto o token ou não. Eu testo, clico em enviar, cadastrar no BD, então significa que o token está correto, mas se eu pegar, venho aqui no arquivo custom, e no arquivo custom eu dou um console log no token, pego este console e dou um console log aqui abaixo no token, ou melhor, eu recorto e coloco aqui, token. Atualizo, Ctrl F5, em seguida preencho ao menos o primeiro campo, clico em enviar, eu tenho o token, cadastrar no banco de dados, verificou que o token é válido. Mas se eu copiar esse token, e ao invés de eu pegar o token que gerou o novo token, eu pego o token que eu apresentei. Se eu pegar esse token, se eu tentar enviar, não vai apresentar erro nenhum, eu consigo executar corretamente. Mas se eu esperar 2 minutos, esse token vai ficar inválido. Ao invés de eu esperar 2 minutos, eu coloco a letra A. Coloquei 2 vezes a letra A. Dou um Ctrl F5 para recarregar a página, para recarregar o JavaScript e clico em enviar. Vamos ver, erro identificado, tentativa de e-mail com robô, porque o token é inválido. Eu coloquei 2 vezes a letra A. Dou um Ctrl Z para retornar para a constante token, o parâmetro que eu estou recebendo do Google. Agora, se eu testar, desde que eu recarregue a página, porque houve alteração no JavaScript. Ctrl F5, clico em enviar, cadastrar no banco de dados, porque o token está válido. Comento este console. Desta forma está implementado o reCAPTCHA, este reCAPTCHA no qual ele não tem o problema dos 2 minutos. Se o usuário demorar 5, 10, 20 minutos no formulário, não há problema nenhum, porque só é gerado um novo token se o usuário clicar no botão enviar. Clicou em enviar, gera um novo token e em seguida o Google verifica se esse token é válido, conforme a qualidade do token. Agora falta cadastrar no banco de dados. Então, bora implementar o cadastrar. E para implementar o cadastrar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior, já tem no canal um tutorial como cadastrar com PHP e JavaScript. Para você obter o código-fonte desse tutorial, abaixo vai ter um link para você acessar como criar o formulário cadastrar com PHP e JavaScript. Eu peguei o código-fonte, coloquei já no diretório Celc e posso pegar o seguinte, eu preciso do arquivo de conexão, então pego conexão, coloco na raiz, então se eu já tenho a conexão, o banco de dados local, usuário root, a senha em branco, base de dados Celc, a porta 3306, conexão com a porta e a conexão sem a porta, eu utilizo a conexão sem a porta, aqui acima tem o port e aqui abaixo não tem a porta. E eco conexão realizada com sucesso. Primeiro eu acesso o banco de dados utilizando o phpMyAdmin, acessando o AMP Server, utilizando o localhost, phpMyAdmin. No AMP Server, as credenciais do phpAdmin é root, usuário root, a senha em branco, servidor MySQL, executar para acessar, são as mesmas credenciais que eu estou utilizando neste local. Acessando o phpMyAdmin, venho em base de dados, crio uma base de dados com o nome de Celc, seleciono a collection UTF-8 MB4 Unicode CI, criado a base de dados. Em seguida vai ser uma tabela mensagens contato ou MSGS contatos. 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas. Primeira coluna será o ID, será uma chave primária e também será autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho as seguintes colunas. Eu verifico no formulário, eu preciso da coluna nome, será um varchar 220 caracteres, e-mail, também
será um varchar 220 caracteres, assunto também 220 caracteres e por último, o último campo é a mensagem. E a mensagem ela pode ser mais de 220 caracteres. Então eu coloco text, não preciso colocar quantos caracteres. E no DB, para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, caso seja necessário, mas no nosso projeto não. Cliquei em guardar, criado a tabela, então significa que posso tentar cadastrar. Primeiro eu testo esta conexão, se realmente está funcionando. Pego o arquivo conexão.php e coloco aqui conexão. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Incluo este arquivo conexão no arquivo cadastrar. Só fecho aqui porque tem muita coisa aberta. Aqui acima, então, incluir a conexão com o banco de dados. Utilizo o include, inclua somente uma vez o arquivo conexão. Somente no arquivo conexão eu altero, abrindo o arquivo conexão, eu altero, ao invés de ser echo, coloco die. Pause o processamento. Não continue o processamento quando não conseguir realizar a conexão com o banco de dados. E este echo também eu não preciso. Só deixo a variável con, a variável que possui a conexão com o banco de dados. Quando eu setar a variável con, é esta variável. E no cadastrar posso tentar realizar o cadastro utilizando como base o código-fonte da aula anterior, cadastrar. Eu tenho aqui o cadastrar, eu tenho a validação, então se você quiser você pode implementar a validação. Bora implementar esta validação também? Copio e acrescento isso depois que acessou o hífen. Acessando o hífen, implemento a validação. Se tudo estiver correto, então pode executar o curly. Só falta fechar aqui a chave. E implemento a validação. Então vai ser se dados nome, se for vazio, então ele acrescenta a seguinte mensagem. Pego esse P de parágrafo, no qual ele tem o CSS inline de erro, altero aqui de div para P, sendo P de parágrafo, abriu a tag, finaliza a tag e apresenta da cor vermelha. Erro necessário preencher o campo nome, não é erro, eu estou utilizando a posição status. Então aqui status, status falso, houve um erro, e aqui também no e-mail, status falso, houve um erro, e depois pego o P de parágrafo e substituo no lugar da div. Erro necessário preencher o campo e-mail, e tem mais dois campos que são necessários. São os campos assunto, coloco assunto, e aqui já está, necessário preencher o campo assunto. E por último tenho o campo mensagem. Também verifico se for vazio, status falso, necessário preencher o campo mensagem. Agora será realizada a validação. Será que realiza? Confiro, clico em enviar, erro necessário preencher o campo nome, legal, necessário preencher o campo e-mail, em seguida assunto, enviar, mensagem, então está realizando a validação. E quando for válido, será apresentado, cadastrar no banco de dados. Acessou este else. Neste else, bora implementar o cadastro. Então, quando for válido, pode cadastrar. Então, neste local, cadastrar. Para isso, pego essa instrução, que já está pronta, e venho no cadastrar. Alt Shift F para indentar o código. Caso você não tenha instalado a extensão, será apresentado um erro neste local. Você pode instalar a extensão PHP para indentar o código. São essas extensões que eu utilizo. Volto novamente, inserir na tabela. Agora o nome da tabela é MSG Contato. Insira nessa tabela nome, e-mail, depois eu tenho assunto e por último também tenho a mensagem. Já coloco o link neste local, depois eu substituo. Falta mensagem. São essas colunas, elas recebem os seguintes valores. Os valores que estiverem nesses links.
Eu já substituí nome e e-mail, falta substituir os dois outros links. Isso eu abordo de forma mais completa no tutorial como cadastrar com PHP e JavaScript. Por isso que eu citei que é importante você assistir também o tutorial como cadastrar com PHP e JavaScript. Falta alterar mensagem. O que vier do formulário atribui para este link mensagem, o que será salvo no banco de dados. Somente não é mais Keure usuário, eu altero para Keure MSG no singular, porque é uma única mensagem por vez. Altero neste local e agora só altero nos outros aqui. Colocando, ao invés do usuário, será o MSG contato. Se conseguiu cadastrar corretamente, preciso verificar. Se conseguiu, retorna sucesso. Se não, retorna erro. Se conseguir cadastrar, retorna este sucesso. Então, vai ser... Isso aqui eu posso apagar. Ao invés de cadastrar no banco de dados, eu coloco mensagem enviada com sucesso. E na parte inferior, na parte do erro, alerta danger, aqui o erro, eu pego isso daqui, substituo neste local e a mensagem vai ser a seguinte: erro, em seguida mensagem não enviada. Deixo só não enviada, retiro com sucesso. Posso testar se realmente está cadastrando no banco de dados. Venho em reCAPTCHA. Preciso atualizar? Não, não preciso. Testo, assunto já, mensagem está preenchida, clico em enviar, temos um erro, ele não recebeu JSON. Então, status true, verifico onde que está o erro. Clico neste local, vamos puxar aqui até o final, ou rolar para ver na linha 56, no cadastrar. No cadastrar, na linha 56, execute. Então aqui ele tem algum erro. Aqui eu coloquei ponto, não é o ponto, é vírgula. Vírgula, vírgula e aqui também vírgula para separar as colunas. Testo novamente. Posso limpar o console, dar um Ctrl F5 depois que atualizar a página. Testo novamente. Então vai ser o assunto, mensagem. Tento cadastrar. Enviar, novamente, temos mais um erro. Indefinida a variável CAD usuário, isso está na linha 58. CAD usuário, porque eu não alterei todas as variáveis. CAD MSG contato, confiro no banco de dados, clico em procurar, eu já cadastrei, ele só não conseguiu encontrar a variável. Essa instrução está funcionando, só faltou alterar esta variável. Testo, colocando agora, será o César 1, o e-mail também César, assunto 1, César 1 não, eu deixo César normal. Somente a mensagem que eu altero para 1. Ou 2, porque o 1 eu já cadastrei, então agora será o 2. Clico em enviar, mensagem enviada com sucesso. Confiro no banco de dados, clico em procurar, conseguiu cadastrar corretamente. Mas quando conseguir cadastrar corretamente, eu quero limpar o formulário. Isso venho em Custom, quando conseguiu cadastrar corretamente, limpe o formulário. Para isso, pego o formulário, form CAD MSG contato, ele recebe o seguinte, sendo o resetar o formulário. Não esquecer de abrir e fechar o parênteses, porque é uma função. Eu atualizei no JavaScript, então significa que atualizo a página, Ctrl F5 para recarregar, preencho novamente o formulário, agora será o assunto 3 e também a mensagem 3. Clico em enviar, mensagem enviada com sucesso, conseguiu enviar, limpou o formulário. Se conseguiu, limpa o formulário. Se não conseguiu, deixa preenchido. Se eu deixar os campos vazio, clico em enviar. Necessário preencher o campo e-mail, então não conseguiu cadastrar corretamente, manteve os dados no formulário. Assunto
e depois eu tenho a mensagem. Testo mensagem, sim. Então, se eu colocar agora aqui mensagem e deixar o campo nome vazio, clico em enviar, erro necessário preencher o campo nome. Tem a validação. O último que eu cadastrei era o 3, então agora será o assunto 4 e também mensagem 4. Enviar, mensagem enviada com sucesso. Desta forma está implementado o reCAPTCHA versão 3, o reCAPTCHA invisível. Não tem mais o problema dos 2 minutos. Se o usuário demorar muito neste formulário, não há nenhum problema, porque o token é gerado somente quando o usuário clicar em enviar, clicou em enviar, gera um token e esse token é validado pelo Google para identificar se não é algum robô. E também estamos cadastrando no banco de dados. E se você quiser listar essas mensagens de contato, abaixo no link como criar o formulário cadastrar com PHP e JavaScript, você é redirecionado para uma playlist no qual tem como cadastrar, editar, listar, visualizar. Então eu recomendo que agora você acesse este link e assista essas aulas como trabalhar com o CRUD completo, PHP e JavaScript. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.